Vamos reiniciar nossa live aqui. Misiara, devidamente convidado e aceite. Misiara tá com tanta roupa que eu acho que ele nunca viu esse frio na vida. Carol, Paz, bom devidamente dia, bom dia, bom dia. convidada e aceita. E aí, Acho que a sua internet está um pouco ruim, Rafa. popularizou, certo? Tá, beleza. E aí, Rafa, como é que tá aí? Tô vendo que tá frio aí também, né? Rafael, tá muito frio aqui, muito frio. É, eu acabei, confesso, falei pra Carol aqui, fui dormir muito tarde, perdi um pouco a hora, mas estamos firme aqui. Vamos lá. Que coisa boa. Carol, querida, tudo bem? E aí, tudo bom, gente? Que perrengue, hein? Sem emoção não funciona, né? Assim, eu não podia Carol, perder essa muito live barulho aí no porque aeroporto. a única forma É de eu encontrar o Rafael agora é por aqui, porque o homem é ocupado demais, viu? muito, muito. É uma estrela. Carol, muito barulho, eu tô te ouvindo mal. Acho que você está no aeroporto, mas deixa um oi pra gente aqui. Obrigado pelo esforço aí, Carol. Olha lá, tá em frente um extintor de incêndio, porque vai pegar fogo aqui a discussão com Misiara e ela já está pronta. Vamos tocando aqui, Rafael, acho que tá No ruim. mudo aqui, eu vou ficar no mudo, mas ficar ouvindo vocês o quanto der. Tá bom, vamos lá. Rafa, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre provas na prática trabalhista, e esse projeto aqui é um projeto de prática em 30 minutos. A ideia é a gente trazer considerações que sejam efetivas e que ajudem aqueles que estão no dia a dia da advocacia trabalhista, no trabalho e na execução dos seus trabalhos. E o Rafael Miziara, hoje, ele está se tornando, e eu digo se tornando porque o tema é muito novo para a consolidação, se tornando aí uma referência para todos nós e um novo universo da advocacia trabalhista. Rafael, que é um fã de tecnologia, é um fã das novidades que tem chegado e tem estudado muito o tema. Está totalmente inserido no metaverso. Acho que daqui uns dias você só encontra o Rafael lá no metaverso, não tem mais vida real para ele, vida real vai ficar exclusiva para Carol, né? Irata, e o Rafael tem se tornado essa referência para nós. Então, antes da gente falar um pouquinho da meta-prova, meta-evidence ou meta-evidence trabalhista, eu gostaria que você fizesse rapidamente, Rafael, uma geralzinha aí sobre esse novo mundo, que ele não é ainda uma realidade para a prática processual trabalhista, mas é um início de realidade para as relações de trabalho, é um rumo, é uma visão possível, e aí depois a gente cai dentro daquilo que é realidade, que é a meta-prova ou meta-evidência trabalhista. Pode ser? Pode sim. Vamos lá então. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui. Obrigado, Carol. Obrigado, Rafael. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É o seguinte, pessoal. Todos sabem, eu vou dizer o óbvio, né, que a nossa sociedade ela foi invadida há muito tempo pelas novas tecnologias e isso tem se tornado cada vez mais pujante, tá? É, a cada segundo são jogados na internet trilhões e trilhões de dados, né? E tudo que é dado jogado na internet, a gente chama de pegadas digitais, tá? Então, a todo momento, nós estamos produzindo dados digitais que podem ou não ser úteis em um processo judicial. E se esses dados digitais, ou seja, o que é um dado digital? É aquele que está armazenado ou está sendo transmitido em um suporte eletrônico, em um suporte digital. Um dado digital, se for útil a um processo qualquer,
Então ele vai ganhar a característica de prova digital ou simplesmente meio de prova digital, aqui falando como sinônimo, tá? E a grande preocupação, Rafael, quando a gente pensa em processo, é que esses dados digitais, eles têm como característica a sua maleabilidade, a sua facilidade de adulteração, a sua efemeridade também, sem ser essa questão de adulteração. Então, as pessoas passaram a se preocupar, e isso começou no processo penal, em como apresentar dados digitais em um processo judicial e levar para o processo essa segurança, tanto para as partes como para o juiz, que aquele dado digital não foi adulterado, que aquele dado digital é autêntico, né? E é aí que surge, tá, a ideia de metaprova. Por quê? Quando a parte, por exemplo, junta um print de WhatsApp, tá, aquele print contém a representação de alguns fatos, ou de um xingamento, ou de um elogio, ou de alguma coisa. Pois bem, aquele print prova aquele fato, que está tentando provar aquele fato. Agora, além de juntar a prova do fato, as partes vão ter que começar a se preocupar em provar que aquele print possui as características de autenticidade, integridade e preservação da cadeia de custódia. Ou seja, é necessária a realização de uma prova sobre a prova. Prova de que a prova contém esses requisitos de validade. Então, todas as vezes que ocorre essa prova sobre prova... Peraí. Antes de você avançar, porque senão você já chega lá. Tá bom. Chega lá. Então, a gente percebe que cada vez mais é comum nós termos prova de tudo aquilo que não tínhamos. Exato. Eu chego a dizer que daqui uns anos a inexistência de prova, tamanha facilidade de produzi-las, vai ser interpretada de forma ainda mais negativa em se partir do empregado por causa da facilidade do smartphone. Não numa indústria, claro, onde é proibido entrar com o smartphone, mas, por exemplo, no comércio, que o smartphone está sempre presente, hoje, não raro, os processos têm áudios, vídeos, prints, informações de site, que o Rafael acabou trazendo aí, o Miziara, a informação, o exemplo do print, né? Que a gente era acostumado em trazer o print e levar o celular para a audiência para mostrar que o print era verdadeiro, uma coisa surreal. Quando muito falaram, não, o ideal do print é aquela ata notarial, né, Rafa? E o que tem muita gente achando que a ata notarial é a grande descoberta do mundo para o print, na verdade, isso é coisa do passado. E quando você não tem jeito de tirar print daquilo que está em movimento, daquilo que você tem, como, por exemplo, um site em que você entra hoje e tem uma informação, e se eu entrar amanhã, essa informação pode ter sido substituída, pode ser outra. E dentro das relações trabalhistas, a gente acaba estabelecendo essa nova forma de se relacionar. E lembrando, né, Rafa? Para se necessitar provar que é verdadeiro, é preciso impugnar. Porque nós temos dois polos. Se alguém simplesmente, apesar de feio, junta aquele print, que é quase uma tela inteira de papel A4, que a pessoa faz o print, cola no papel A4 e põe no meio da petição. E a outra parte não afirma ser falso, ou ser criado, ou ser adulterado, ou fora de contexto, então nós não temos que falar de prova. Mas aí o Miziara traz um exemplo, que é o print de uma situação entre o empregado e o empregador. Digamos que é uma demissão, o empregador afirma que o empregado sumiu e abandonou o emprego, e o empregado fala, não, eu fui demitido. E aí, para provar, o empregado junta o print de uma conversa em que o empregador fala, você nunca mais apareça na minha empresa, né?
E aí a discussão vai girar em torno disso, o empregador fala, não, não demiti. E aí junta isso, não, isso aí não fui eu. Esse print é falso. E aí, Elisa? Excelente, excelente. Já que a live é sobre prática, né? Eu quero fazer duas informações importantes, Rafael. De fato, você coloca muito bem. É difícil você ver um processo trabalhista hoje que não tem um print, né? Que não tem uma foto tirada da internet, que não tenha uma gravação de um áudio. E surge essa questão, né? O que fazer, o que o advogado deve fazer na audiência ou ali no processo quando ele se depara com um elemento de prova digital, ou seja, que foi extraído do meio digital. E aqui é onde entra a parte prática mesmo, pessoal. Vocês vão ter que se lembrar muito bem do artigo 429 do CPC. O artigo 429 do CPC, ele vai tratar do ônus da prova. E muitas vezes, Rafael, o advogado na audiência, ele impugna a prova e não sabe se está impugnando a autenticidade da prova ou a integridade da prova. São coisas totalmente distintas. Para ontem a necessidade do advogado trabalhista saber o que é impugnar a autenticidade e o que é impugnar a integridade da prova. Neste seu exemplo, por exemplo, se eu digo assim, eu nunca mandei essa mensagem, eu nunca participei dessa conversa que está nesse print, quer dizer, eu estou negando a autoria. Se eu negar a autoria, eu estou me referindo à autenticidade. E aí prestem atenção, quando se impugna a autenticidade, o ônus da prova não é de quem faz a impugnação, é de quem produziu o documento, é de quem juntou o print, é de quem juntou a foto, é de quem juntou o áudio, tá? Agora, se você impugna a integridade da prova, ou seja, o conteúdo, você assume que participou da conversa, não fui eu mesmo, só que eu nunca coloquei essa vírgula, essa palavra nunca foi dita, né? Esse print sofreu adulteração. Perceba que você já está falando de integridade. E aí, quando você impugna a integridade, o ônus da prova é seu que está impugnando. Então tem que ter muito cuidado com o tipo de impugnação que você faz, porque isso vai refletir no ônus da prova. E outro ponto importante quando se fala de impugnação, Rafael, é que muitas vezes o advogado ele faz uma impugnação genérica. Ele diz assim, essa prova aí não se presta porque ela é de fácil adulteração. Tá, mas ela foi adulterada? Ou você diz que foi adulterada ou não foi. O CPC diz que a impugnação das provas tem que ser específica. Então não façam impugnações genéricas. Então é isso, Rafael. Carol aí na primeira classe, só humilhando a gente, viu? Pois é, eu tô viajando com a Carol aqui. Quem nunca viajou com a Carol? Mas olha, Carol vai. Eu vou ter que sair. Tô indo para Belo Horizonte, vai ter um evento da FIENGRA para falar sobre Tranquilo, Carol. globalização no mercado de trabalho. E deixo um beijão para vocês. Beijo, Carol. Vou fazer algumas provocações aqui pro meu querido amigo Miziara. Beijo. Mas, nesse exato momento que Carol está saindo, eu quero dizer que reduz muito a qualidade da nossa live de prática trabalhista na quinta-feira. Sua ausência será fortemente sentida. Valeu, Miziara, Carol. Boa viagem. Veja bem, você separou muito bem a diferença de impugnar veracidade e de impugnar integridade. Mas quando você impugna veracidade, você está imputando falsidade. E nós temos um incidente de falsidade. E aí ele provoca, seria necessário apresentar o incidente de falsidade ou basta na impugnação a mera afirmação? Eu recomendo que sim, Rafael. Eu recomendo que sim, para já evitar qualquer tipo de preclusão. Então, se você está dizendo que o documento foi adulterado, que teve falha ali na integridade, e aí o ônus da prova é seu, né? Então, já recomendo que se mencione ao juiz a necessidade
de, se for o caso, fazer uma perícia naquele documento, naquela prova digital, né? Então, realmente é por precaução, recomenda-se, tá? Tá, então basta, você está entendendo Na que basta a gente autenticidade, fazer não, na isso autenticidade no você só fala. curso. Basta fazer isso no curso da instrução processual. Não haveria necessidade de promover, como prevê o Código de Processo Civil, um incidente de falsidade documental, que inclusive suspende o curso do Não. processo até que se Entendi, busque a Rafael. veracidade daquela informação. Eu não vejo necessidade do incidente, né? Isso pode ser produzido na instrução, Rafael. Nós temos... Dada a simplicidade, a economia processual, Exatamente. oralidade. Ok. Exatamente. Então, vamos avançar um pouco mais. Alega-se a falsidade ou alega-se a não integridade daquela informação que é trazida. Ou seja, a informação existe, porém ela é adulterada. E só para quem está acompanhando a gente, uma comparação muito interessante com o próprio ônus do vínculo, né? Se eu nego que aquela pessoa alguma vez prestou serviços para mim, ou seja, não a conheço como pessoa que trabalhou na minha empresa, o ônus da prova é dela. Se eu assumo que ela prestou o serviço, mas Exatamente. se não foi com o vínculo, o ônus da prova é meu. Só para o pessoal acompanhar, a gente pode fazer a mesma comparação. Se eu nego a existência daquela conversa, eu digo que ela é falsa, o ônus da prova é dela. Se eu assumo aquela conversa, mas de uma forma diferente, que está adulterada, o ônus da prova é meu. Eu acho que essa comparação ajuda todo mundo a fixar essa ideia de ônus da prova para a gente estabelecer. E aí eu chego no momento em que a gente precisa, de fato, provar. E foi a provocação que a gente começou aqui. Como provar, Rafael? Como é que a gente estabelece? Porque alguém junta um print. Eu junto outro print, eu entrego o meu celular, faço uma ata notarial, ou a gente finalmente começa a vislumbrar uma série de oportunidades como o próprio blockchain, por exemplo. Rafael, essa questão, agora sim, né? Vamos lá. Vamos trabalhar aqui com a hipótese que eu impugnei a integridade. A integridade. Por exemplo, o advogado chega para o cliente e diz, e aí, esse print é verdadeiro? Aí o cliente fala, não, eu participei dessa conversa, mas foi inserida uma palavra, foi inserida uma frase. Então você está mexendo no conteúdo da prova, e aí você está se referindo à integridade, tá? Foi a adulteração do conteúdo. Veja bem, o Código de Processo Civil, hoje, ele não estabelece os requisitos da prova digital. Ele não estabelece, tá? Contudo, nós temos no Código de Processo Penal, que é aplicável ao processo do trabalho, a ideia de preservação da cadeia de custódia. A propósito, Rafael, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei sobre prova digital. Esse projeto de lei prevê, se aprovado for, que todo elemento digital que for juntado em algum processo judicial, seja civil, penal, administrativo, trabalhista, ele já vai ter que estar acompanhado da prova da cadeia de custódia. Quem é penalista está acostumado com prova da cadeia de custódia, né? Pois bem, até hoje, a gente pode juntar a prova digital sem cadeia de custódia, mas se aprovado for esse projeto de lei, só vai poder juntar se tiver preservação da cadeia de custódia. Explica para todo mundo o que é cadeia de custódia. Tá. A cadeia de custódia, pessoal, é o histórico cronológico do vestígio digital. Desde o momento em que o vestígio digital foi coletado até o momento em que ele foi apresentado ao processo. Essa prova da cadeia de custódia é feita por meio de programas. Isso é muito, muito simples. Na internet tem programas que fazem a coleta, ou sites que fazem a coleta da prova digital, já de acordo com os requisitos técnicos. Por quê? Se for necessário depois uma perícia, você tem ali
aí outro termo técnico, todos os metadados, todas as informações, Isso que né? eu ia falar, está ligado aos metadados e histórico de envios, né? Exato. Então, a cadeia de custódia é isso. É você trazer para o processo elementos técnicos que provam que desde o momento em que aquele elemento foi colhido, coletado, até o momento em que ele foi juntado ao processo, ele não sofreu adulterações. Ele pode ter sofrido antes, mas desde o momento que você coletou, não. E aí a parte impugna a integridade, tá? Aí, Rafael, é por isso que eu digo, a prova digital, ela não vai se tornar a rainha das provas. Muita gente está dizendo que aquela rainha das provas que era testemunha vai ceder lugar para a prova digital. E não. Porque, veja, tudo é passível de adulteração, sobretudo na internet. Então, se você tem uma prova digital, procure também produzir outras provas. Porque, veja, não existe a tarifação de provas. Uma prova, ela pode gerar mais confiança ao magistrado, mas isso não quer dizer que ela tem uma tarifação. Então, na hora de provar que aquilo lá não é íntegro, você vai ter que produzir, vai ter que requerer a perícia. Aí é só o perito que vai dizer se aquele documento digital foi adulterado ou não, né? E aí, Rafael, realmente o advogado, pelo menos acho que os normais, não tem conhecimento técnico para provar tecnicamente que aquele print foi adulterado. Aí só a perícia. Só a perícia. Tá. Vou estabelecer 3 formas aqui de a gente falar dessas provas, porque a gente está falando de prática e partindo para o final. Falaram da ata notarial. A ata notarial simplesmente vai certificar que aquela informação que você leva ao cartório existia naquele aparelho, naquela conversa, naquela data. Ou naquele site, naquela data. Estou aqui uma conversa minha com Miziara. Hoje, dia 19 de maio, eu cheguei no cartório, mostrei uma conversa do dia 10 de abril, e a conversa do dia 10 de abril constava isso. Isso é ata notarial. Tá? Só antes de você prosseguir, o problema da ata notarial é o seguinte: se você precisar colher uma prova digital meia-noite. Não, é isso que eu quero dizer. Né? Só que eu vou avançar. Só que essa é a notarial. Nós temos uma forma mais prática e fácil, que é o blockchain. Que você tem programas, você tem sites, vocês têm uma série de aplicativos muito mais baratos que a ata notarial, diga de passagem, em que, de repente, o Miziara não joga uma conversa para mim, porque a conversa fica comigo, foi meia-noite, mas eu posso ir lá no dia seguinte. Mas o Miziara faz um site para falar mal de mim. Esse site entra meia-noite no ar. E aquilo vai ter uma repercussão muito grande por 2 horas, é igual um post. Vamos dizer que é um post, né? Vai ter uma repercussão muito grande por 2 a 4 horas e depois vai cair. E de manhã, o Miziara apaga. Não tem jeito de eu fazer ata notarial daquilo. No máximo, eu vou ter um print. Se eu tenho um blockchain, eu consigo certificar de forma digital que naquele dia e naquele horário, aquele post, aquele site, aquela informação estava disponível na internet naquele momento. Tá? Um outro tipo de prova, também por aplicativos e sistema, é você identificar os metadados de uma foto, de um vídeo, que vai identificar uma coisa diferente da cadeia de custódia. Vai identificar quem criou aquele arquivo, né? Em que aparelho, em que equipamento foi criado aquele arquivo? Quem é o responsável? Então, eu tenho um meme que, em tese, expõe o empregado a uma indenização, a uma situação que poderia gerar indenização por danos morais. E a defesa do empregador eu desconheço isso, eu não sei onde isso foi criado. Isso não é da empresa, isso veio de fora para cá, pela internet, ele está falando que foi aqui. E aí você faz uma perícia para identificar os metadados e descobre que isso aí foi feito pelo vizinho dele, e não na empresa. Ou descobre que isso foi feito no computador do gerente. E aí você identifica isso. Cadeia de custódia é uma outra prova em que você tem também por sistemas, aplicativos, e é a mais complexa delas, para identificar qual o caminho que aquela arte foi feita. Então, no mesmo exemplo, a foto ou meme
foi feito no computador do vizinho, mas foi enviado para o computador de um amigo do vizinho que trabalha na empresa, que enviou para o gerente, que enviou para outro empregado, que enviou no grupo de todo mundo. E aí você acaba demonstrando que, apesar de não ter sido feito na empresa, a empresa colaborou internamente com aquela divulgação, expondo aquele empregado a uma eventual situação vexatória. Então, são 4 tipos de provas diferentes. O metadado e a cadeia de custódia, acho que, como você bem disse, na maior parte do tempo a gente não domina tecnicamente meios para produzir isso. A gente precisa de um técnico. O blockchain é mais fácil. O blockchain você tem aplicativos que você adquire e, se devidamente treinado, a gente consegue fazer. E a ata notarial, como todo mundo já sabe, a gente precisa de um notário, a gente precisa de um cartório, e é a mais complexa, cara, e tornando-se obsoleta. Exato. Mais alguma coisa nisso, Rafa? Não, Rafael, e assim, quando você coleta a prova digital por meio de programas e sites que tem, ele te emite, esse site já emite um laudo técnico, que já vem com todos os metadados e tal. Aí o que acontece? Se você alterar qualquer coisa naquele documento, o perito consegue identificar, porque esse documento ele sai com um código chamado código hash, que é como se fosse uma série de números que qualquer coisa que mudar no documento o perito identifica. Então, assim, é um mundo novo, Rafael, é um mundo novo, e eu acho extremamente importante a gente ter tratado desse tema hoje na sua live aqui, porque vai ser a realidade do advogado trabalhista cada dia mais. Aquele que... Eu digo assim, Rafael, da mesma forma quando veio o PJE, muito advogado se aposentou, a gente sabe disso, é a natural da vida, né? Os advogados que não se adaptarem às provas digitais, não vou dizer que vão se aposentar, mas vão ter dificuldade aí nas instruções. É isso, meu amigo. Estamos chegando aqui ao final do nosso Prática em 30 Minutos, com o tema de hoje, Metaprova e Meta-Evidência Trabalhista. Pessoal falando que precisa de uma live mais longa, questões mais aprofundadas. Prometemos, eu e Carol, mesmo ela estando nas alturas numa hora dessa, prometo junto com ela que, em breve, especialmente quando a gente tiver uma decisão, algo que isso tenha sido utilizado para trazer uma novidade, a gente traz de volta a Miseara aqui. E quem sabe, Miseara, tive uma ideia aqui. Nesse dia a gente traz um perito digital para a gente conversar com ele. Acabei de ter essa ideia aqui, acho que vai ser legal trazer um perito para a gente conversar sobre isso juntos aqui, provocando e falando. Já fica o convite futuro. Eu agradeço muito você ter participado aqui do Trabalho Notável no programa meu e da Carol de Prática em 30 Minutos, que é toda quinta-feira, 7h50 da manhã. Pelas suas pouquíssimas horas de sono, desejo que descanse. Rafael, eu notei assim, tem tempo que eu não te vejo, tá? É prazer, eu sei aí dos seus compromissos agora, mas você está cada dia mais didático, viu, nas suas explicações. Maravilha. Obrigado, Rafa. Ótimo dia aí. Sucesso. Obrigado você, meu irmão. Sabe que você tem um amigo querido aqui. Beijo para Carol aí também. Fica com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu, notáveis. Valeu, pessoal.